Boa tarde, boa noite, depende de que hora você vai ver esse vídeo. Mas então, hoje eu estava querendo falar sobre o livro de ouro de Saint-Germain. Esse livro de ouro, ele foi escrito, né, canalizado, mais ou menos em 1932, mas quando eu comecei a ler, eu pensei assim, poxa, ele é tão atual, porque muitos coaches, muitos livros de autoajuda, de prosperidade, de lei da atração, eu reconheço nesse livro esses ensinamentos em vários outros documentos, nesses, nesses lugares que eu mencionei. Eu acho assim muito interessante, porque como é que pode, lá atrás, há muito tempo atrás, todo esse ensinamento ter sido trazido para a gente, né, assim, para o mundo, e as pessoas ficarem com receio de aplicar, de utilizar, de colocar em suas vidas. Então, quando eu comecei uma busca de autoconhecimento espiritual, autoconhecimento de quem eu sou de verdade, não só espiritual, mas de autoconhecimento de quem eu sou, de autodesenvolvimento da minha pessoa, né, nesse mundo que eu vivo. Então, eu me deparei com esse livro de Ouro de São Germain. E aí eu comecei a praticá-lo. Praticá-lo de que forma? Primeiro eu li todo, foi muito, no início foi assim muito difícil, porque ele usa uma linguagem antiga, em português, né, a tradução usa palavras assim, vós sois, é, aquietai-vos, né? Então, essas palavras que a gente não usa assim no dia a dia, numa conversa com uma pessoa, a gente tem que sentar, pensar, refletir e começar a aplicar, né? Mas eu fui lendo, e aos poucos, parece que portas foram se abrindo, como as pessoas falam, chaves foram é, girando, né? Mas, na verdade, eu senti que eu estava ultrapassando portais e portais e portais. Aí eu comecei a fazer uma prática que é ler um capítulo por dia. Claro que é desafiador você ler um capítulo por dia, mas para mim foi muito importante. Eu já não leio assim um capítulo por dia, mas quando eu sento, falo assim, não, hoje eu vou ler alguma coisa. Então eu leio às vezes um, dois capítulos de uma vez, porque é muito, muito interessante e é como se ele trouxesse a gente para o ponto de origem, que nós somos novamente. Porque a gente vai vivendo, daqui a pouco a gente vai entrando nos rolês das pessoas, a gente vai entrando, né, nessa confusão mental, a gente, como se a gente entrasse no coletivo da humanidade e a gente acaba se perdendo, ou seja, somos mais uma multidão que não sabe para onde vai. Então, quando você lê o livro, é como se você estivesse voltando para a origem de quem você é de verdade. E no primeiro capítulo é assim, está escrito aqui, eu sou, né? Então, São Germain, ele vai explicar, a pessoa que canalizou, não sei, ela vai explicar, porque assim, ele fala assim, a vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa Deus em ação. Antigamente, né, com os ensinamentos das religiões, a gente acreditava que Deus estava lá em cima e nós aqui embaixo, sofrendo nesse mundo, perdidos. Mas quando fala que Deus, a vida representa Deus em ação, eu comecei a ter um olhar diferente, né? Que Deus está em tudo, Deus está em todas as partes, né? E a tendência natural, fala aqui também, né? A tendência natural da vida é o convívio com o amor, com a paz, a beleza, a saúde, a harmonia, a liberdade e a abundância. Aqui fala opulência, a gente nem fala mais essa palavra hoje, né? Mas fala assim, a opulência, a abundância, a prosperidade. Então, isso é normal. Quando não tem nada disso, é que a gente não está vivendo Deus em ação. A gente não está vivendo a vida natural do jeito que ela tem que ser, né? Aí ele continua aqui, ele fala assim que eu sou é a plena atividade de Deus. Então, quando a gente fala eu sou, a gente está falando eu sou Deus em ação. A vida é natural. Só que a gente costuma empregar vários termos. Eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Então, tudo isso que a gente fala
torna uma realidade, é como se fosse uma profecia que vai perdurando. Então, quanto que nós já repetimos isso? Eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Em nenhum momento a gente tem aquela certeza de que eu sou. Mas eu sou o quê? Você não precisa ser alguma coisa, você só precisa ser o eu sou. É uma essência pura em si mesma. Eu sou. Respira, incorpora isso. Então, eu sou. Aí você vai sentir toda essa vida, né? Toda essa essência, essa energia em você, em nós, né? E não, quando você fala eu não sou, eu não posso, eu não tenho, como se você tivesse se rabiscando, assim, né? Você mesmo, não, eu não sou nada. Então, o importante é você descobrir, nesse capítulo aqui, ele nos leva a descobrir quem nós somos, né? Assim, a aplicar o eu sou e descobrir o mau uso dessa energia. Aliás, o não uso dessa energia, o não uso dessa essência. Então, aqui, ele continua falando. Então, ele quer que a gente reconheça que essa magna presença, essa presença grandiosa está em todos os lugares. E quando a gente fala, a gente dá um decreto negativo. Ou seja, o que é um decreto? Eu sou enfermo, eu sou é, pobre, eu sou nananana, eu sou isso. Quando a gente vai falando dessas coisas negativas a nosso respeito, mas eu sou muito gorda, eu sou muito, sei lá, né? As coisas que a gente costuma falar de si mesmo. Meu nariz isso, minha bochecha isso, né? Eu tô cheia de rugas, eu tô cheia de não sei o quê, meu cabelo tá branco. Sabe, a gente começa a falar essas coisas como se a gente estivesse se machucando. Ok, a gente olha, vê, reconhece como que a gente está, mas fala assim, não, eu sou outra coisa. Eu sou diferente disso que eu estou vendo aqui. Por quê? A gente foi se acostumando a dizer coisas negativas. Eu não tenho, eu sou assim, é, eu tenho papada, eu tenho não sei. A gente vai falando tanta coisa. Minha orelha é grande, minha orelha é pequena, né? Meu olho é assim, eu não enxergo bem. A gente não vê a perfeição em nós mesmos. A gente não vê a perfeição que vem do universo. Então, nesse capítulo, que é justamente que a gente lembre que eu sou, porque Deus, né, o universo, ele cria a perfeição. Então, quando a gente começa a falar que não tem, não posso, não consigo, é, não quero, é justamente o caminho errado que a gente está indo. Aqui ele fala assim: excluir, né, exclua de vossa vida, de vossos pensamentos, essa crença de usar os decretos errados e achar que tudo vai dar certo. E achar que você está indo no bom caminho quando você continua usando as mesmas palavras, os mesmos decretos. É impossível acontecer uma mudança quando você continua tendo o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, a mesma reprodução de palavras. Você repete, você escuta a palavra de uma pessoa, você repete, é isso mesmo. Você escuta outra coisa, você, não, é isso mesmo, não tem jeito, esse mundo não tem jeito, está tudo perdido, o que está acontecendo com as pessoas, está todo mundo errado. Principalmente a gente falando do nosso país. Os brasileiros, como se a gente não fosse brasileiro, né? Então, os brasileiros são assim mesmo, os brasileiros isso e aquilo. Não. Temos que falar bem da gente. A gente tem que falar que, não, nós somos uma nação poderosíssima. Olha quantas pessoas nós somos. A gente consegue sobreviver, ser feliz,
mesmo tendo limitação. Eu vejo isso, eu fico assim, muito feliz, porque aqui onde eu moro, no Japão, as pessoas têm um poder aquisitivo alto, as pessoas têm. é, Quem não tem carro é que é pobre. Então, todo mundo tem carro, todo mundo tem casa, carro, apartamento, e as pessoas ainda se matam. As pessoas ainda buscam um sentido na vida que elas não encontram, e você vê muita tristeza. Então, eu acho que com pouco, a limitação que a gente tem no Brasil, a gente tem uma vida muito mais próspera. Poderíamos ser muito melhor se nós mesmos não ficássemos nos atacando. Então, quando alguém fala do Brasil, eu falo assim, não, você não é brasileira, eu sou brasileira, eu acho o Brasil maravilhoso, está tudo certo, está tudo bem, está do jeito que está, mas pode melhorar. É você ver que a coisa pode ficar melhor. Não é você tá vendo e botar mais para baixo. Você botar lá no fundo do poço, assim, não, agora daqui só piora. Mas a gente está acostumado a fazer isso. Ah, daqui para frente só vai ladeira abaixo, como dizem aí. Mas eu acho que não. É a gente entender que, ok, não quero que seja ladeira abaixo, não vai. Então, o eu sou, a leitura do livro, então hoje é o capítulo 1, a leitura do livro você vai internalizar o eu sou, você vai entender que, poxa, até agora eu tive fazendo os decretos errados, eu tive colaborando, corroborando tudo que é dito aí fora, de que eu não sou, de que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo. Calma, deixa isso tudo para lá e volta à essência de quem você é. E começa uma jornada interna. Então, eu estou convidando vocês, junto comigo, né, a ler o livro de Saint-Germain. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no link, não sei. É, pelo menos um resuminho do primeiro capítulo, né? Então, ele fala assim, que você aceita somente a perfeição de Deus na minha vida. Isso é interessante. Então, qualquer condição imperfeita que você veja, você pode transmutar ela. Tipo assim, não, eu acho que isso pode ser perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar o externo, porque quando a gente está tão perdido no rolê, a gente já acorda achando que, meu Deus, hoje vai ser um inferno. Hoje o trânsito vai estar caótico, né? Não é assim que a gente acorda? O trânsito vai estar caótico, vou pegar o ônibus cheio, vou pegar o trem lotado, o metrô vai estar impossível de entrar, eu vou chegar atrasado. Ou seja, a gente já vai criando um mundo totalmente imperfeito. Mas é dia a dia, dia a dia. Então, quando a gente vai criando toda essa, como é que eu posso dizer assim, toda essa aura negativa ao nosso redor, não tem nada que dê certo. Porque você foi criando, né? Nós somos criando tanto. Era assim. Um dia estava tudo certo, mas no outro dia, de tanto escutar, não, que não, como é que pode estar certo para você se está tudo errado? Eu ficava achando que eu era a esquisitona, né? Estava tudo ok para mim e todo mundo reclamando, reclamando, reclamando. Eu falei assim, não, então tá, então se é para reclamar, eu vou. É assim, porque quando você não vê imperfeição nas coisas, as pessoas te puxam, falam assim, não, como é que você está vendo isso? Não estou dizendo para a gente ser alienado, você vê aquilo, mas você fala assim, que isso pode melhorar, que isso tem solução, que as pessoas que escolhem ver aquilo daquela forma. Então, eu, né, quando eu trabalhava lá no Brasil, eu via. Sim, eu enfrentava o trânsito, enfrentava ônibus cheio, trem cheio, o que fosse, metrô lotado, engarrafamento. Eu enfrentava tudo isso, mas eu não enfrentava com um pesar. Não tinha um pesar. Era aquilo que tinha naquele momento. O que que eu poderia fazer para mudar aquela situação? Se eu ficasse presa na situação, reclamando, 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 ai meu Deus, esse trânsito, eu já estava ali, o trânsito estava caótico,
Eu botava uma música, eu escutava, não sei o que, não sei o que lá. É isso, é isso. É você não se prender ao que está na sua frente. E você vê aquilo ali que é uma coisa. Você pode mudar o trânsito, você pode abrir abrir um mar de carros e passar. Pode. A gente não tem essa força ainda, mas tudo pode dar certo quando você não se prende naquela situação. Então, o livro de Saint-Germain, ele é tão profundo que, à medida que você vai lendo, você vai conseguir trazer isso para sua vida. Né? Você vai começar a ter insights. Você fala assim, não, eu posso ver isso de outra forma, eu posso fazer isso de uma forma diferente. É assim. Não adianta você procurar fazer um curso disso, um curso daquilo. Você faz um monte de cursos, mas você não pensa. Eu fui assim. Eu era a rainha dos cursos, né? Eu tinha, é como se eu tivesse tudo na ponta da língua, mas na verdade eu não aplicava. Eu não refletia o que que eu estava estudando, o que que aquilo estava fazendo de mudança na minha vida. Então agora eu sento, eu faço uma leitura e eu vou, tipo assim, pegando tudo que eu já estudei e trago, uau, isso foi interessante. Naquela época eu não apliquei, mas agora eu posso aplicar. Então é como se eu tivesse aqui vários fios de consciência se conectando a tudo que eu já passei e só trazendo as coisas que eu quero trazer. Eu não quero trazer imperfeição, eu não quero trazer sofrimento, eu não quero trazer mimimi. Eu quero trazer coisa que vai fazer a roda girar, fazer as engrenagens girarem para eu poder realmente crescer, desenvolver e andar para frente. Então é isso. E ele fala que a gente tem que estar alerta, aqui é uma frase muito importante. Todo estudante que busca, né, que tem uma busca verdadeira, deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos, mas se assim acontece, deve aceitá-lo com humildade. Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito. A forma de conseguir este objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com Deus. Você está entendendo? Então a gente tem tantos hábitos que a gente quer se livrar e a gente fica querendo escutar um coach. A gente quer escutar uma palavra mágica, a gente quer apertar um botão para eliminar. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque a gente está tanto tempo no perdido, né? Não é perdido, mas assim, no convívio com o coletivo, no convívio com as coisas que as pessoas reclamam. Então a gente entra naquele mundo e a gente fica ali, só revirando, 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 sabe, revirando lixo, a gente fica revirando isso anos, anos, anos. Aí, de repente, você lê um livro desse aqui, não é fácil dizer, é só declarando que não se tem hábitos que não estejam de acordo, em total harmonia com Deus. É fácil, fácil. Você tem que ler essa frase várias e várias e várias vezes e refletir. Espera aí, eu já escutei isso em algum lugar. Alguém já falou. Porque os coaches, eles vão falar, não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas no final de tudo vai dizer, tá na sua mente. É você virar essa chave dizendo que, ok, eu vou fazer essas práticas todas, mas no final dessa prática tem a cereja do bolo que é eu reconhecer que a força está em mim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O Eu Sou, esse capítulo é lindíssimo. O livro todo é cheio de formas de como que a gente pode praticar o Eu Sou, mas eliminando tudo que é imperfeito, tudo que não está de acordo com a vontade do todo. Nessa época aqui ainda se falava Deus, mas eu vejo assim, é Deus, é o todo, é o universo, porque é um todo que nos permeia. E a gente não vê, é o invisível. Então, é isso que eu acho assim, muito importante a gente voltar e se reconectar com o eu sou. Aí, aqui, ó, ele fala uma coisa assim, muito legal também.
Logo, sendo eu criação de Deus, eu sou seu filho perfeito. Isso traz uma libertação impossível de se conseguir de qualquer outra forma. Então você pensa, eu sou filho de Deus, então eu sou perfeito. E lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós, deveis fazê-lo por vós mesmos. Olha só como é que é. É difícil, né? Então a gente tem que fazer por gente mesmo. Então você só vai emagrecer quando você realmente quiser. Eu quero emagrecer, e aí você vai botar barreira em tudo que não vai contribuir para o seu emagrecimento. É difícil, porque a gente está cercado de coisa gostosa, a gente está cercado de um mundo de bolo, de salgadinho, de pizza, de batata frita, né? A gente está cercado com um monte de coisa gostosa. Aí vai falar, não, fecha o supermercado e vai vender só fruta e verdura. As pessoas não vão ganhar dinheiro, porque está todo mundo acostumado a comer esse tipo de comida, né? Eu tentei até praticar, entrar no supermercado e só comprar fruta e verdura, mas o olho fica assim, a gente passa. Você já viu que as coisas essenciais estão sempre separadas. Você não consegue entrar no mercado, entra e sai e compra o que você quer, não. Você tem que rodar o mercado inteiro para comprar o que você quer. Aí você acaba se perdendo, porque você vê "Ih, promoção nisso aqui, ih, promoção nisso aqui, eu posso comprar porque fulano gosta, não sei o quê. Você vai acabar comprando tudo que você não precisa, tudo que não te faz bem, tudo que vai te fazer engordar. Aí você sai do supermercado, você passa na padaria. Aqui no Japão tem muita padaria, padariazinha gostosa, não sei o quê. Chega lá e fala assim, meu Deus, mas é, esses chefes, né, essas patisseries são maravilhosas, é um mais bonito que o outro, um mais enfeitado que o outro. Eu falo assim, ai, que vontade. Dá vontade de comprar logo tudo de uma vez. O que que eu faço? Pego um caminho diferente. Então, se eu vou passar por ali, eu sei que eu estou tão acostumada a procurar um docinho, uma padariazinha, não sei o quê, uma patisserie. Não, eu faço outro caminho para não ter que passar ali, porque eu ainda não consigo me controlar. Mas já me controlo muito mais do que antes, né? E com isso eu consegui perder peso. Mas voltando aqui, eu queria falar para você assim, finalzinho, né? É, o trabalho de um mestre e de um discípulo compreende o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita estipula as mudanças que ele fará em sua vida. Então, você aceita que a presença eu sou está em tudo, que é você? Você aceita isso ou não? Ou você vai ficar repetindo que, ah, não, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Então, a partir você tem que aceitar. Primeiro você aceita uma coisa, é como se você estivesse assim, internalizou. Agora, ok. Então, agora, qual é o próximo passo? Né? Então, se você prende atenção em alguma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela. Então, quando você vê uma coisa imperfeita e você fica pensando, ai, fulano isso, fulano aquilo, o trânsito isso, fulano, você está se identificando. É o que eu falei para vocês quando eu estava no trânsito. Ok, o trânsito está caótico, está todo engarrafado, né? Teve dias que eu saí de casa às 6 e só consigo chegar no trabalho às 11. Mas o que que eu podia fazer? Eu só avisei, ó, tá aqui o trânsito tá. Aí o pessoal falou assim: ah, não, tá parado para todo mundo. Você está entendendo? Tá parado para todo mundo. O que que eu poderia fazer? Nem andando eu ia conseguir chegar lá. Então, se eu me identificasse com aquela imperfeição, eu ia ficar bufando de raiva por estar ali aquele tempo todo. Então, o que que eu fiz? Li um livro, descansei, dormi. A gente faz oração, faz qualquer coisa, mas a gente não se estressa. E não vai chegar no trabalho estressando e falando e comentando. Estava caótico, tava, né? Mas foi até bom que eu consegui dormir, descansar, ler um livro. Você tá entendendo? É você não se prender. É o que ele está falando aqui. Você não vai se unificar com aquela coisa
imperfeita. Você não vai se unificar com aquilo que você está reclamando. Então, você se distancia e seja você. Eu sou. É, então, aqui, ele fala uma coisa assim, super interessante, que eu amo isso aqui, né? É quando um quadro construtivo se ilumina na nossa mente, ele se torna realidade. O que é isso do que a visualização, imaginação consciente? Tudo que esses coaches falam. Quando um quadro construtivo se ilumina na nossa mente, ele se torna realidade. Mas a gente consegue fazer um quadro construtivo, um quadro positivo, um quadro alegre? Não, eu já falei, a gente já acorda ah, perdido no rolê, a gente acorda querendo matar um, sabe? A gente fala assim, que leão que eu vou matar hoje? A gente acorda assim. Então a gente tem que realmente tentar praticar o eu sou de uma forma diferente. Primeiro, aquietar o que está ao nosso redor. Não tem na Bíblia, aquietai e sabeis que eu sou. Então você aquieta tudo que está ao seu, o ruído. Esse ruído que está aqui, ali, não sei o que, as pessoas falando. E, ok, você aceita, mas você não se identifica, não se unifica com aquilo. Seja só você. Então, esse primeiro capítulo é assim, eu acho que ele é perfeito para quem quer começar uma jornada de autoconhecimento. E para quem, eu convido também, para quem já está mais avançado, já está no caminho espiritual, caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, leia esse livro, que você vai identificar muitos pontos de tudo que as pessoas falam aí hoje, você daí vai identificar aqui. Você vai assim, ué, da onde que veio? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas é justamente isso, você vai ver é, como que a gente vai colocar em prática os ensinamentos de São Germain. Um bom dia para você.